impõe alguns pré-requisitos anteriores. Então, se a gente entrar diretamente em determinados temas, em determinadas questões, às vezes pode ficar difícil entender, compreender melhor as questões, tá? Mas vamos tentando esclarecer da melhor maneira possível para a gente seguirmos todos na mesma página. Esse estudo de hoje ele está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que é uma obra que agora, nesse próximo mês, no mês de abril, está aniversariando. Ela veio ao mundo em 1857, e o objetivo desse livro é o primeiro livro da codificação espírita, e ele traz uma reflexão ou uma revelação do mundo espiritual a respeito de uma realidade que sempre não pôde ser revelada para a humanidade anteriormente. Não é que não pôde porque não se queria, não pôde porque a humanidade não teria condições de compreender determinadas coisas. Então, quando a humanidade estava madura para compreender determinadas coisas, os espíritos, que são a voz dos homens que já viveram na Terra, eles vêm nos revelar, como aqueles irmãos mais velhos que todos nós os temos. Então, é um pouco essa percepção, essa conceituação que a gente vai querendo introduzir, querendo colocar na cabeça de vocês, para a gente entrar na cabeça do codificador. O codificador é o senhor Allan Kardec. Porque se a gente chega aqui e simplesmente fala das leis morais, eu vou estudar hoje a Lei de Progresso, capítulo 8, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Se a gente não entende o contexto dessa situação, muitas vezes vai ficar faltando algumas peças para a gente montar o quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça ele é revelado pelos espíritos segundo uma metodologia que o nosso codificador, Allan Kardec, nos apresenta nesta obra. Então, a primeira parte, meus irmãos, do Livro dos Espíritos, eu estou dizendo que a gente está estudando o terceiro livro, ou a terceira parte. A primeira parte, ele aborda a questão dos elementos gerais da criação. Então, ele traz um pouco a reflexão de onde viemos, a questão de onde viemos, né? A segunda parte, o segundo livro, ele aborda o mundo dos espíritos ou mundo espírita. Ele aborda algumas perguntas, algumas respostas dos espíritos, no sentido de nos esclarecer o que nós somos, de onde viemos, o que nós somos. E esta terceira parte, que é as leis morais, ele apresenta um pouco a realidade do que estamos fazendo aqui. Então, é uma explicação no sentido de explicar as leis naturais, que são as leis de Deus, que a gente vai estudar aqui um pouco, para compreender as questões da nossa vida cotidiana. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, ele aborda para onde nós vamos, das penas e gozos futuros, né? Então, é uma abordagem filosófica, de onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então, são 4 partes e a gente está na terceira parte do Livro dos Espíritos, estudando uma das leis que são estudadas aqui, que essa terceira parte ele aborda a lei divina ou lei natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e da perfeição moral. São esses capítulos que compõem a terceira parte do Livro dos Espíritos. E cada parte desses capítulos é subdividida em várias perguntas e em várias respostas. Então, dito isso, para a gente contextualizar um pouco essa realidade, a gente não está aqui falando simplesmente das leis morais, simplesmente da lei do progresso, abordando o estado da natureza.
e a marcha do progresso, sem antes considerar que vocês já sabem o que são. Sem antes considerar que vocês já sabem de onde vieram. E estamos agora estudando como estamos vivendo aqui. Então, é nesse sentido que eu relembro a vocês que nós somos espíritos, né? Então, a gente já estudou nos capítulos anteriores desse livro dos Espíritos, talvez nem todos tenham estado aqui nesses estudos, mas nós somos espíritos. Nós estamos vivendo uma experiência material, mas nós somos espíritos. Nós estamos vivendo uma experiência no corpo, mas nós somos espíritos. Um espírito que não nasceu no berço e que não vai desencarnar no túmulo. Então, o que cada um de vocês são espíritos. Nós somos espíritos que temos um passado, que estamos no presente e que viveremos um futuro. Então, esse é um contexto. Quando a gente estuda aqui a lei de progresso, Kardec aborda o progresso do espírito, o nosso progresso, a nossa realidade espiritual, que fomos um dia criados simples e ignorantes e que estamos avançando na escola da vida, a escola da perfeição, porque todos nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Vamos cada dia avançando, dando um passo rumo a essa plenitude. É um pouco isso que a gente vai estudar nessa tarde de hoje. Então, o progresso é uma lei imutável, é um determinismo da lei de Deus. A gente vai abordar isso aqui durante as questões, tá? É uma escada infinita, ou seja, a gente vai sempre avançar. Não há paralisação, é sempre para frente, é sempre para o alto. De novo, a jornada do espírito, ela é uma escada infinita. Nós estamos sempre avançando, né? É uma estrada para cima, inçada de perigos, empeços, sofrimentos e espinhos, que para nós se exibem como sendo dolorosos e difíceis problemas. Toda ascensão requer superação, né? Uma escalada requer superar desafios. Essa é a jornada do espírito, não é? E é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando caminhos aos seus irmãos. E a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Essa é uma frase que eu acho muito bacana, muito interessante. É uma frase que está nos livros de André Luiz, quando ele nos revela que a obrigação de quem está à frente é auxiliar quem fica para trás. Então, isso é muito bacana, isso é muito solidário do ponto de vista da nossa evolução. Nós nunca estamos sós. Nós sempre podemos estender a mão a quem ficou para trás e sempre terá alguém à nossa frente que pode estender a nossa mão. É sempre um propósito de ascensão, de evolução coletiva, né? Então, sempre há almas que querem a nossa felicidade e que nos auxiliam. E sempre somos almas que podemos auxiliar aqueles que ficam na nossa retaguarda. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Não pensemos nesse sentido de um céu distante. Pensemos numa revelação de uma lei natural de auxiliar os que estão mais adiante e auxiliar os que estão mais atrás. Então, na nossa casa, na nossa família, no nosso convívio, nós podemos esvaziar os infernos do ponto de vista daqueles que estão mais atrás. Nós podemos ajudar aqueles que ficaram na retaguarda, aqueles que sabem menos, aqueles que compreendem um pouco menos. Então, nós podemos estar sempre auxiliando alguém que está no nosso convívio. E nós estamos sempre sendo auxiliados por alguém que está adiante de nós. Essa é a perspectiva do progresso, não é? Vamos lá. Questão 776, já entrando na questão do estudo da tarde de hoje, do Livro dos Espíritos. Questão 776. Serão coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural? Não.
O estado da natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, Kardec aborda aqui a questão de que, como tudo começou no estado da natureza. Então, era aquele momento em que a gente iniciou a nossa jornada. É o estado primitivo, é o começo. E a civilização é incompatível com o estado da natureza. Por quê? Porque a civilização nasceu para progredir. Então, se eu ficar estacionado no estado da natureza, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Que a lei de Deus, ela visa o nosso progresso, a nossa ascensão permanente. E a lei natural contribui para o progresso dessa natureza. A lei natural é a revelação das leis que a doutrina espírita revela num determinado momento que a humanidade tem condições de compreender. Então, por exemplo, a reencarnação. A reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei divina, é um mecanismo de progresso de quem? Me ajudem aí, é um mecanismo de progresso de quem? De todos nós, espíritos que somos. Se a gente não tivesse a reencarnação, como a gente progrediria? Então, a reencarnação é uma revelação de uma lei divina, que a doutrina espírita nos esclarece. Estão compreendendo? Então, nem todos acreditam e compreendem dessa maneira, mas compreenderão. Por quê? Porque todos beberão da mesma fonte. Todos bebem da mesma fonte, que são as leis divinas. Então, todo dia, um dia, vai compreender da mesma maneira. Se ainda não compreende, é porque não chegou nesse momento. Quando Jesus nos fala que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido, mas existem outras ovelhas de outros apriscos que não me conhecem, mas me conhecerão, porque haverá um só pastor e haverá um só rebanho. O que é que Jesus quer dizer com isso no Evangelho? É que ele é o bom pastor, ele é aquele que representa a revelação das leis divinas e que ele conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas o conhecem. Que ovelhas são essas? Aqueles que já conhecem o Cristo. Mas há civilizações e regiões que não conhecem o Cristo, ou seja, ovelhas de outros apriscos, mas o conhecerão. Ou seja, essa verdade da revelação das leis divinas, ela chegará para todos. Por quê? Porque haverá só um rebanho. Que rebanho? A humanidade. E haverá só um pastor. Que pastor? Aquele que revela as leis de Deus. Esse é o princípio que a doutrina espírita projeta luz em tudo isso. Então, o progresso passa pela revelação dessas leis divinas que a doutrina espírita vem nos colocar. Mediunidade é a revelação de uma lei divina? É. Foi o espiritismo que inventou a mediunidade? Não. O espiritismo explica a mediunidade. Mas a comunicabilidade dos espíritos existe desde que o mundo é mundo. Estão entendendo? Então, há 5 princípios na doutrina espírita, que é Deus, os espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Isso são 5 princípios básicos que a doutrina espírita explica e segue e revela no Livro dos Espíritos, em sua doutrina. Mas são princípios de revelações das leis naturais, porque a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Quando a humanidade compreender a mesma lei natural, entendendo da mesma forma,
todo mundo vai estar na mesma página. A gente não vai estar discutindo questões porque fazem parte da lei natural. É simples assim. Tá certo, meus irmãos? Então, o estado da natureza e lei natural não é a mesma coisa. O estado da natureza é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado da natureza, como não foi o de viver eternamente na infância. Nós não nascemos para ficar na infância. Nós nascemos para a luz. E o progresso é o nosso destino, o caminho é o nosso destino, o caminho da evolução é o nosso destino, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. Kardec não está dizendo aqui que nós somos perfeitos. Nós somos o quê? Perfectíveis. E aí é importante a gente entender isso para a gente se cobrar menos. Porque muitas vezes a gente se cobra demais, porque a gente acha que tem que ser perfeito. A gente deve caminhar melhores condições, sim. A gente deve seguir melhores referências, sim. Mas nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda estamos caminhando. O homem velho ainda habita dentro de cada um de nós. Porque nós somos antepassados de nós mesmos. Então, muitas vezes, a gente gostaria de agir como a gente já sabe que deve agir. Mas, muitas vezes, a gente não consegue. Porque é o homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Nós somos perfectíveis. O apóstolo Paulo, que é uma referência de um espírito mais elevado do que cada um de nós, ele repetia a seguinte reflexão na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 14, se eu não me engano. Infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que está em mim ainda é o que faço. Infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que ainda existe em mim, como espírito imperfeito que eu ainda sou, ainda é o que eu faço. Muitas vezes eu já sei que eu devo perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia, como nos diz Emmanuel. Mas se eu estou perdoando 70 vezes, 7 vezes, e um dia eu não consigo, é porque eu ainda sou imperfeito. Se eu passei o dia todo perdoando, mas quando chegou 8 horas da noite, eu não aguentei mais e tive um acesso e não consegui perdoar, a gente não tem que se culpar por isso. A gente deveria perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia, porque assim o Cristo nos ensinou, porque ele sabia da nossa necessidade de avançar e de perdoar uns aos outros, enquanto estivéssemos a caminho, porque todos nós somos imperfeitos. Então, imperfeitos como todos nós o somos, é natural que surgissem zonas de conflito e de arestas. Então, quem tem mais, faz o quê? Dá mais. Quem tem menos, dá menos. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Se eu estou numa família que eu tenho mais, talvez eu esteja num degrau mais elevado do que a paisagem dos restantes, dos habitantes daquela família. Então, naquela família, talvez seja eu, seja vocês, que tenha a condição de acender a luz. Porque ninguém recebe uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador, porque ilumina a casa toda. O Evangelho do Cristo, ele é permanentemente.
uma mensagem de convite à transformação moral. O Evangelho do Cristo é, em todos os momentos, um chamamento para que sigamos a referência, para que sigamos o guia, para que sigamos as suas pegadas. As pegadas são a do Cristo. E muitas vezes, como somos imperfeitos, e como já sabemos que devemos seguir o Cristo, a gente se aflige, a gente se culpa, porque a gente vai fazer feito o apóstolo Paulo. Infeliz o homem que sou, porque não faço o bem que quero. Ainda, porque o mal que está em mim, eu ainda faço. Mas é nessa hora que a gente deve abrir os ouvidos e o coração e entender o chamado. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Ou seja, quando estiver pesado, quando a gente não estiver suportando, vinde a mim, ele é a referência. É ele o general que vai à frente do batalhão. É ele que seguiu na estrada de Emaús, ele seguiu adiante na Galileia. Foi ele que disse, e a alegria que ele tem é esvaziar os nossos infernos. Por isso que ele estendeu a mão e disse, vinde a mim. Porque ele sabia que nós estaríamos aflitos e sobrecarregados. Porque nós somos antepassados de nós mesmos. E pelo mecanismos da reencarnação, nós iríamos enfrentar as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas imperfeições. Então, nós somos perfectíveis e estamos aqui para caminhar com Ele, por Ele e para Ele. Esse é o chamado, essa é a lei do progresso. Estão entendendo, meus irmãos? Vamos mais um pouquinho. As leis divinas, que é o que compreendem, é o que compreende no seu âmbito, concerne a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, aí eu estou retrocedendo da primeira parte das leis divinas ou naturais para trazer o conceito, para consolidar o conceito. As leis divinas, o que é que compreendem no seu âmbito? As leis divinas, a revelação das leis de Deus, concerne a alguma outra coisa ou que não somente ao procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas. Todas as leis da natureza são leis divinas. Pois que Deus é autor de tudo. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que todas as coisas? Todas. Todas as coisas. Porque Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Isaac Newton, ao observar uma maçã que caía de uma árvore, ele descobriu uma lei, a lei da gravidade, e estudou as leis da matéria, das coisas que a gente entende, que mede. Esta é a questão da revelação das leis da natureza material que a gente pode ver, que a gente pode compreender. Mas o Evangelho é a revelação das leis morais, que a humanidade sabe que está submetida a todas elas. E Deus é o autor de tudo. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, as leis da matéria e as leis morais, mas uma única existência não lhe basta para isso. É aquilo que a gente tentou dizer no começo da nossa reflexão. Não pensemos que esse estudo é para o recorte de tempo que começou quando a gente nasceu e que vai terminar quando a gente desencarnar. Uma encarnação não é suficiente para que a gente consiga alcançar esse progresso pleno. Porque nós somos
perfectíveis. Nós estamos caminhando, submetidos à lei do progresso. Ok? Então, efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que preciso ser, a fim de se considerar perfeito, ainda que se pense apenas na distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa possível, ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então, por mais longa que fosse uma existência, não seria suficiente para a gente desenvolver todas as virtudes necessárias dessa nossa busca dessa perfeição que a gente quer, não é? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Estão compreendendo, gente? Quem foi que veio revelar as leis de Deus para a gente, para todos nós? Quem é? Jesus. Há quanto tempo? Vai cair no Enem. 2000 e... Essa é a letra A, né? 2026. Quem é que concorda com a Andréa? É uma pegadinha, não é não? Mas ele veio há 4,6 bilhões de anos. É uma pegadinha. Ele só veio mostrar a cara há 2026 anos, antes de Cristo e depois do Cristo. A humanidade mede a vinda do Cristo pelo que ele consegue medir. Mas a doutrina espírita, que é a revelação de uma lei natural, ela nos diz no livro A Caminho da Luz, que rezam as tradições, capítulo 1, a Gênese planetária, que na coletividade, no destino da coletividade de todas as regras do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e angélicos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, dos quais Jesus é um dos membros. Vê que revelação maravilhosa. Jesus, ele é o que nós somos. Ele foi o que nós somos. E nós seremos o que ele é. Lei de progresso. Ele foi o que nós somos. E nós seremos o que ele é. Aí a gente que é meio apressado e pergunta assim, mas quando vai ser isso? Você espera um pouquinho. Espera um pouquinho, né? Então, a questão é o seguinte: qual é a idade da Terra, segundo a ciência? 4,6 bilhões de anos. É a idade da Terra. E está lá no livro O Caminho da Luz que não há aleatoriedade. Deus, que é o Senhor Supremo do Universo, delegou a um espírito a tarefa de receber a nebulosa solar que se desprendia do Sol para formar um planeta, que é o nosso planeta Terra. Quem é esse cidadão que recebeu essa incumbência? Jesus. É o Cristo de Deus. Ele recebeu isso há 4,6 bilhões de anos. E há 4,6 bilhões de anos ele vem cuidando. É aquela expressão que a gente usa aqui no Nordeste, cuida, né? Há 4,6 bilhões de anos, o Senhor Supremo do Universo virou para ele e disse: ô Jesus, cuida. E ele vem cuidando há 4,6 bilhões de anos. A Gênese mosaica, do livro A Gênese do Velho Testamento, fala da criação do mundo em 7 dias. Mas esses 7 dias é um sentido figurado. Cada dia desse equivale a milhões de anos.
Porque são 4,6 milhões de anos. Nós, espécie humana, só chegamos quando espíritos individualizados, chegamos quando na face da Terra? Só é a gente estudar na ciência, mas eu acredito que é mais ou menos 150 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens, chegamos aqui. Aí a gente pergunta, e a gente veio da onde? Estado primitivo, individualização do princípio inteligente. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui na tarde de hoje para a gente não endoidar. Porque não dá para a gente entender. Porque fala-se que a individualização do princípio inteligente demora mais ou menos 2,5 bilhões de anos. Então, eu não vou perturbar o juízo de vocês, nem o meu. Mas o espírito que somos nós, ele evoluiu nas diversas camadas dos reinos da natureza até se tornar espírito. Passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e nos tornamos espíritos humanos. Essa caminhada demora mais ou menos 2,5 bilhões de anos. Então, a coisa é muito ampla. As leis naturais e divinas, a coisa é muito ampla. Então, a senhora, que é um espírito como eu, a gente vem de uma longa jornada. De uma longa jornada. Né? Eu não estou dizendo aqui que nós fomos pedra, que nós fomos planta e que nós fomos animal. Mas eu estou dizendo que o princípio inteligente, ele evolui nos diversos reinos da natureza, até se tornar espírito individual, como somos todos nós. Quem quiser esquentar o juízo um pouquinho, o neurônio, procure o capítulo chamado Os Três Reinos, que é o finalzinho dessa terceira parte do livro dos Espíritos, Os Três Reinos. Não, o finalzinho da segunda parte do Mundo dos Espíritos, Os Três Reinos, é o último capítulo da segunda parte. Explica um pouquinho isso, a transição dos reinos. Mas o espírito que somos nós evolui incessantemente. Fomos criados simples e ignorantes. E estamos nessa jornada de evolução. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha de tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar, da opinião do que se consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra. Kardec pergunta o seguinte: na infância, como ele tem menos exigências, ele é mais feliz? Os espíritos respondem: o que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. Os espíritos não alisam muito a gente, não. Eles falam, né? As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. Então, quando a gente começa a perceber e, por exemplo, desenvolver uma virtude chamada empatia, a gente não consegue ser feliz plenamente. Quando a gente desenvolve a empatia, ou seja, sentir a dor do outro, quando a gente se torna uma pessoa altruísta, para perceber a realidade do outro, a gente entrar na realidade do outro, a gente vê num planeta, num orbe cheio de diferenças, a gente começa a sofrer e não pode ser feliz plenamente. É o que está dizendo aqui. As crianças também são mais felizes. Por quê? Porque as crianças não percebem a dificuldade dos adultos. Não percebem os desafios que nos cercam. Então, quando o espírito adquire uma sensibilidade e tem um olhar mais amplo, ele começa a ter uma preocupação mais ampla. Não é? Então, um espírito do quilate de Jesus, o Cristo de Deus, que toma conta de planeta, a gente vê a dimensão de uma alma dessa natureza. A gente teria condições de tomar conta de um planeta? A gente já consegue tomar conta de uma reunião de condomínio? Vamos presidir uma assembleia da Câmara dos Deputados, tomar conta da
da Câmara dos Vereadores, cuidar da Assembleia de Credores de um... tudo é desafio. A alma precisa enfrentar desafios de acordo com a sua capacidade. Jesus é um espírito que toma conta de planeta, que coordenou a criação do planeta. Eu fico imaginando a assembleia do pessoal discutindo se o mar ia ser salgado ou doce. Já pensou a confusão? Só eu queria um mar salgado. Aí o outro fazia, não, eu não queria nem salgado nem doce, eu queria normal. Não, mas eu queria docinho, porque a gente podia beber água com açúcar. Não é? Não é uma boa, Adelaide? É uma ideia boa, né? E a cor do céu? E das cores? Por que a planta é verde? Imagina a discussão disso, que durou 4,6, menos, né? Para o mundo estar pronto, 3 bilhões de anos. As leis naturais sendo reveladas, implementadas, discutidas, tratadas. Os grandes ensaios dos dinossauros, dos grandes animais, testando os mecanismos das leis naturais. Tudo isso passou pela coordenação de um Espírito Cristo, Jesus. Claro que ele não fez só, ele trabalhou com diversos operários e construtores que com ele estavam, porque ninguém faz nada só, né? Então, quando a gente percebe os desafios que a gente tem pela frente, a gente passa a se preocupar com muito mais coisas do que uma criança. Pode o homem retrogradar para o estado da natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado da infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Ou seja, é sempre para frente e para o alto. A gente pode estacionar, mas voltar atrás, não. Né? A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. A gente desenvolve-se sozinho, mas nem todo mundo se desenvolve da mesma maneira. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. É aquela frase que a gente repetiu aqui. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Os mais adiantados seguem na frente, auxiliando aqueles que ficaram para trás. Não é? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E aqui é interessante, gente, nessa questão da questão anterior aqui, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. É interessante a gente ver muitas vezes nas reuniões mediúnicas, quando a gente tem contato com a alma dos homens que já viveram na Terra, o auxílio que os entes queridos ou os espíritos afins vêm trazer àqueles espíritos mais recalcitrantes, mais presos a situações anteriores. Então, é muito comum eles estarem presentes tentando auxiliar quem ficou para trás. Uma mãe, um irmão, um avô, uma tia, um amigo, um professor, um padre, um pastor, sei lá quem. Mas algum espírito que se adiantou, é muito comum ele estar presente, tentando estender a mão a quem ficou para trás. E a gente não pense aqui que quando a gente desencarna, a gente vai encontrar no céu, se é que a gente está pensando ainda em céu, mas se a gente vai encontrar na pátria espiritual um anjo que vai nos receber, não é isso. A gente vai encontrar aquilo que nós sintonizamos. Então, se eu sou alguém da religião budista, quando eu desencarnar, eu vou encontrar um frade, um pastor budista, para poder eu me identificar, ou alguém da minha família. Não é porque um católico desencarnou que ele vai encontrar um anjo. Ele vai encontrar alguém que o guie, que ele se sinta simpático àquele convite. A gente é espírita, vai encontrar um espírita quando desencarnar? Não necessariamente. A gente vai encontrar
alguém que a gente tenha sintonia e que tenha confiança em tudo isso, e que já conheça os mecanismos da lei. Então, importa pouco essa questão sectária dos grupos religiosos, porque ali a gente está falando de leis divinas, de revelações de leis de amor. Então, eles estão ali para auxiliar os que ficaram para trás. E ninguém pergunta qual é a sua religião. Vocês já socorreram alguém na rua e perguntaram a ele qual era a religião dele? Ninguém pergunta qual é a sua religião. A gente quer auxiliar, porque faz parte da lei de amor, das leis divinas. Assim se dá no mundo espiritual. Ninguém vai perguntar isso. Agora, espíritos que ainda estão mais materializados e presos às sensações da matéria, e se eram, por exemplo, muçulmanos, e desencarnaram numa guerra religiosa contra os cristãos, numa cruzada, se ele chegar lá e for recebido pelo padre, ele não vai estender a mão, não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se ele desencarnou numa batalha das cruzadas, e ele era um muçulmano, e quando ele chega na parte espiritual, chega um padre e se apresenta para ele, diz, olha, meu irmão, eu estou aqui, um cavaleiro templário. Eu estou aqui, meu irmão, em nome de Deus, em nome do amor, querendo lhe receber. Ele não vai querer conversa, porque ele ainda está cristalizado com aquela sensação que ele desencarnou. Aí ele vai receber, sim, um mulá, um representante da igreja do Islã, para ele ser encaminhado. E é comum, né, Adelaide, a gente numa reunião doutrinária, de dialogação com os espíritos, eu ter cuidado para não estar dizendo a ele, Deus lhe abençoe. Porque eu não posso dizer Deus lhe abençoe, eu tenho que dizer Alá lhe abençoe. Se a gente perceber, eu tenho que entrar no mundo dele. Porque se eu disser Jesus, aqui Jesus. Não, é Maomé. Embora Maomé e Jesus não estejam mais brigando, não. Provavelmente já se entenderam e já estão em outras paragens. Mas as pessoas cristalizadas ainda estão nesta questão material. Chegar para um judeu e falar de Deus, ele não quer. Porque para o judeu você tem que chamar Yahvé ou Adonai, o Senhor, porque ele segue o mandamento de não dizer seu nome em vão. Então, para ele, eu tenho que mencionar Adonai. Então, são essas questões de acordo com a materialidade que o espírito está no mundo espiritual. Cada um vai encontrar aquilo que ainda está impregnado no seu coração. Porque há muitas moradas na casa do Pai. De acordo com o grau de evolução de cada um de nós. É que a gente vai percebendo todas essas circunstâncias. Estão entendendo? E isso são revelações de leis naturais, que a doutrina espírita nos explica e nos apresenta, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Isso também é interessante. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, primeiro, o progresso intelectual e decorrente deste, o progresso moral, não é? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais evoluído for o espírito, maior a faixa que ele tem de livre-arbítrio. A gente faz assim quando a gente educa os nossos filhos. Quando os nossos filhos avançam e têm condições de compreender determinadas coisas, a gente permite que ele faça mais coisas. A gente não dá a chave da casa a uma criança de 5 anos, porque ela não sabe o que vai fazer com a chave da casa. Assim é o progresso dos espíritos. A faixa do livre-arbítrio, ela avança de acordo com o grau de evolução do espírito. Vocês estão vendo aqui essas setas azuis aqui, desse lado de cá? Aqui tem uma faixa em linhas pontilhadas dizendo livre-arbítrio. Espíritos imperfeitos têm uma faixa de livre-arbítrio pequena. Espíritos bons têm uma faixa de livre-arbítrio maior.
E espíritos puros podem fazer muito mais coisas, porque tem juízo. É aquela história que a gente diz no popular: você já tem juízo, então eu vou dar liberdade a você. Quando a gente não tem juízo, a gente fica ali vigiado, né? A gente ali fica com a liberdade vigiada. Eu estou deixando, mas eu estou aqui de olho, né? É como diz um ditado de antigamente: é um olho na missa e outro no padre, né? A gente fica ali sempre ressabiado, olhando como as coisas estão acontecendo, né? Então, de acordo com a nossa evolução, a nossa faixa de livre-arbítrio se amplia dentro da questão da lei do progresso, da marcha do progresso. Como é nesse caso que muitas vezes sucede, seriam os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Olha aí o que Kardec pergunta. O cara é mais instruído, mas também é mais pervertido. Lembram que são as duas asas, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. O progresso, porém, completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não lhe seja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Mas deve ser em outro planeta isso, não deve ser aqui na Terra, não, né? Que a turma está usando mal a inteligência para tirar vantagem, né? Mas é aqui mesmo, né? A gente está vendo isso toda hora, a gente faz isso muitas vezes, né? A gente ainda não tem um senso moral completamente desenvolvido. Então, usa mal o recurso que a gente tem da nossa inteligência, né? Tem o homem poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Ou seja, ele não pode parar, mas ele atrapalha, né? Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Ou seja, ninguém vai escapar às leis de Deus. Nisso a gente pode ter muita tranquilidade, que nada passará sem que tenha sido pago o último ceitil. A gente pode ver algumas pessoas enganando a humanidade durante muito tempo, mas ninguém escapa das leis de Deus. Então a gente tem que ter muita tranquilidade quanto a isso. É da lei divina, que não vai escapar, né? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas, mas, quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com o que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. É um processo de evolução em que tudo está submetido a uma lei de progresso. Tudo, as civilizações, as pessoas, os orbes, e as leis atendem a todo esse processo de evolução em conjunto, né? Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? Resposta dos espíritos: assemelham-se a pequenas pedras, que colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Ou seja, não tem jeito, a lei do progresso vai acontecer, quer queira a humanidade, quer não queira, né? Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Essa questão foi muito explorada e estudada durante a pandemia. Durante a pandemia, ela foi muito colocada em muitas pessoas que estavam estudando a questão da pandemia. A questão é essa: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera,
Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. É do mecanismo da lei. É aquela história. O cronograma divino deu a gente 100 anos para a gente progredir num determinado aspecto. Pacientemente, o gestor está observando os indicadores, dizendo, tu já fizeste? Não. Mas tem tempo. 90 anos, 80 anos. Aí, quando chega no finalzinho, um abalo físico ou moral que o transforma. Eu estava aqui brincando que é aquela história da mãe que chega para o filho e diz, meu filho, para a semana a gente vai receber visita em casa. Eu digo esse exemplo porque eu sou antigo e antigamente, quando tinha visita em casa, minha mãe mostrava a casa, né? Saía mostrando, isso aqui é a cozinha, isso aqui é o quarto, isso aqui é, né? Não era assim? A senhora se lembra disso? Eu me lembro dessa história. Hoje em dia as casas não tem nem lá dentro, né? Não dá nem para mostrar. As casas só tem lá fora, não tem lá dentro mais, né? Não dá para entrar. O cara entrar, já entra saindo, né? Mas antigamente as casas eram maiores, aí você chegava na casa e dizia, olha, isso aqui é minha casa, isso aqui é o quarto do meu filho, isso aqui é o quarto da minha filha, isso aqui é a cozinha, isso aqui é o quintal. Não era assim? Quem é mais velho feito eu vai lembrar dessas histórias, né? Aí a mãe chegava e disse, olha, meu filho, para a semana eu vou receber minha visita, minhas irmãs vão vir, eu quero que você arrume seu quarto, para eu não passar vergonha. Não é assim? Aí a gente chegava lá e arrumar o quarto, aí chegava na segunda-feira, meu filho, você arrumou? Eu disse, não, mamãe, mas não é só sábado. Terça-feira, meu filho, já arrumou? Não, mamãe, é sábado, relaxe. Quarta, quinta, sexta, nada. Quando chega sexta de noite, ela fala, olha, hoje eu vou tomar. Antigamente ela tomava bola, tomava bicicleta, proibia de sair de casa. Hoje em dia toma o celular, né, que é o maior castigo que pode existir. Se eu vou tomar seu celular. Pronto. Aí o abalo físico e moral que o transforma. Se tomar o celular, eu arrumo na hora. Então é isso. O cara esperou uma semana para o menino arrumar o quarto. Não arrumou, eu vou tomar seu celular. Aí chega o abalo que o transforma. Aí o cara vai fazer em 15 minutos o que ele não fez em uma semana. Então a humanidade é isso. A gente tem um cronograma de 200 anos para progredir. Agora, o que é que você vai fazer nesses 200 anos? Você vai atingir? É o que falam daquela história da data limite. Vocês estão lembrados da história da data limite? Que era 2019 que o mundo ia se acabar, né? Estão lembrados disso, que o mundo ia se acabar em 2019? Nem acabou, a gente está aqui ainda, né? Então, mas essa história da data limite, 2019, dizem que o homem foi à Lua em 1969. Então, 1969, deram um prazo de 50 anos para ver o que intelectualmente o homem ia fazer com o avanço da ciência que o permitiu ir à Lua. Porque para ir à Lua ele descobriu uma tecnologia de fusão nuclear, que era para poder o combustível sair da atmosfera e atingir a Lua. Agora, esta tecnologia pode fazer bomba atômica. Pode fazer uma coisa mais complicada que vocês, brincando, podem acabar com o equilíbrio do sistema. Então, o que é que vocês vão fazer com essa tecnologia? Então, eu vou lhe dar 50 anos, cronograma de 50 anos, para ver o que é que vocês vão fazer com isso. Se vocês não fizerem besteira, tá tudo bem. Agora, se fizer besteira, lembra da faixa do livre-arbítrio? A turma está olhando. É uma liberdade vigiada. Então, a gente está brincando agora com fogo, né? Riscando fósforo em cima de barril de pólvora, né? Toda hora, né? Eu vou riscar o fósforo aqui e tal. E a turma está olhando. É a mesma história. Aí o país diz, não, eu tenho capacidade de destruir o planeta 60 vezes. O outro faz, não, eu tenho 40, o outro faz 30. Mas para quê? Basta uma, né? Basta cada um destruir uma vez, resolveu. Para que 60 vezes? Não. Mas isso mexe com o equilíbrio. Então é a liberdade vigiada, né? Então, de tempos em tempos, se não avançou moralmente, a gente está sendo provado na nossa capacidade de entender o avanço intelectual. Uma outra questão nos diz que nós somos um povo esclarecido, mas um povo evoluído moralmente ainda não. A gente ainda está caminhando, né? O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas,
as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, a humanidade vai ali represando determinados valores e, de repente, eles afloram e vão transformando a humanidade. É assim que as coisas acontecem com o passar dos anos, né? Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea, que o fere nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que soneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Então, de tudo isso aqui, meus irmãos, a gente tira a lição de que há um planejamento superior, de que a gente não deve se angustiar com tantas dificuldades que a gente está atravessando, com tantos desafios que o mundo está passando. Faz parte do cronograma da transição. Está sendo observado, a gente tem que confiar que depois da noite escura surge o amanhecer. Por mais escura que se faça a noite, mais se aproxima o amanhecer. Faz parte do nosso processo de transição. A gente está angustiado, a gente está vendo tantas coisas, tantas dificuldades, tantas dores, mas o Cristo permanece de mãos estendidas, fazendo o mesmo convite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, a gente tem que entender que há um planejamento superior observando todas essas coisas. E de que na Terra não há inocentes. Nós não somos inocentes. Todos nós estamos aqui passando por um progresso necessário às nossas almas. Estamos ajustando as nossas contas. Estamos dando conta dos valores que adquirimos. É um processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Amanhã todos nós estaremos sorrindo de todos esses desafios que nós estamos enfrentando, né? Então, confiemos, porque ele segue adiante, né? Bastante grande, é interessantíssima essa questão aqui, porque vira e mexe a gente ouve essa expressão aqui. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar caminhos recursos, ou seja, a gente vê o tempo todo, a gente diz, rapaz, o mundo está muito pior. Antigamente era muito mais tranquilo, mas a gente está retrocedendo, a gente não está avançando, não. Assim de espírito, chega nas reuniões mediúnicas e diz, vocês estão vivendo aonde? Vocês não estão vendo, não, como as coisas estão. Né? Então, Kardec pergunta, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos? Resposta dos espíritos. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o bem, o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha aí a resposta dos espíritos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É aquela história de que quando a gente mergulha, a gente tem que chegar no fundo para tomar impulso para subir. Então, faz-se mister que o mal chegue ao excesso para a gente ter necessidade do bem, para a gente perceber as dificuldades que a gente está metido. Aqui estão os espíritos nos esclarecendo, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Isso aí é o que os espíritos nos ensinam. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E, para concluir, eu vou trazer aqui uma mensagem de progressão dos mundos, para falar dessa questão do progresso como uma lei natural de tudo, do espírito de Santo Agostinho, quando ele diz o seguinte: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere.
a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e do da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo que esteve material e moralmente num estágio inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, meus irmãos, estamos passando por esse período em que a Terra, pela lei do progresso, enquanto orbe, está deixando de ser um mundo de expiações e provas e entrando na condição de mundo de regeneração. E, em consequência disso, os habitantes desta terra, os espíritos que aqui habitam, que somos todos nós, também estamos passando pela nossa transformação moral, para que, enquanto alunos dessas escolas, nós possamos continuar matriculados nesta escola que se tornará a Terra, aonde predominará as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Então, Jesus, há 2026 anos atrás, como nos lembrou Andréia, ele veio mostrar a sua face e inaugurar a fase de transição planetária, dizendo que ele veio para falar das coisas dos céus. Então, ele anunciava dizendo assim: arrependei-vos, vós que estáis assentados em trevas, porque eu venho para falar das coisas dos céus. Então, o Evangelho do Cristo foi uma notícia da revelação das leis morais, as leis que transformam a humanidade. Então, o Cristo veio preparar a terra e os seus habitantes para, sob a influência do progresso, avançarem. É isso que todos nós estamos fazendo aqui. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos permanecer submetidos a essa lei do progresso que tem no Cristo a nossa referência, o nosso guia e o nosso modelo. Então, vamos fazer a nossa